No programa Perfil de hoje, temporada 2025 da revista Atualíssima, eu recebo um artista de Jaboatão dos Guararapes, que descobriu na infância sua vocação artística. Em 2025, ela completa 33 anos de vida e 15 anos de carreira artística. Hoje eu converso com a bailarina, jornalista, escritora, poetisa, compositora e atriz Lauriane Maria das Candeias, mais conhecida como Lauri Candeias. Minha querida, seja bem-vinda. Obrigada, Cona, esse convite. Eu já estava bem ansiosa, né? Para que chegasse logo o dia e que legal que a gente está aqui hoje. Que maravilha. Lauri, você trabalha com criação de conteúdo. Como é seu dia a dia, trabalhando como jornalista, diretora de criação e audiovisual? Então, tem dias que são bem corridos, mas geralmente sempre são alegres, né? Satisfatórios. Eu trabalho hoje com a produção de conteúdo, como você falou, desde a criação, né, do roteiro, desde a ideia da concepção da coisa. E aí depois a gente vai lá, faz toda a questão da captação da imagem. Eu faço também a edição, muitas vezes, do material e já entrego o produto pronto para o cliente. Isso varia muito de acordo com a necessidade de cada cliente também. Tem clientes que só querem roteiro, tem clientes que só querem o produto editado. Então, eu consigo atender conforme a necessidade de cada cliente. Maravilha. E você está nesse trabalho há quanto tempo? Sou formada em jornalismo, tem 11 anos, já faz um tempinho aí. Durante esse período, eu me afastei um pouco da área, fui ser mãe, tive meu filho, passei um período aí um pouquinho longe, mas sempre com aquela chama, sabe? Sempre com aquela coisa da comunicação, sempre foi muito forte em mim. E aí, voltei para a área, tem mais ou menos uns 3 anos isso, 2 a 3 anos, e iniciei como social media, mas ainda não tinha me identificado muito, né? Social media é uma coisa que veio um pouco mais de agora, né? Então, a gente que tem uma formação um pouco mais antiga, digamos que estava ainda se adaptando a tudo isso. Mas encontrei o meu lugar, sim, na produção de conteúdo, na questão de roteiro, certo? Na produção em si também, e até mesmo na edição. Você cobre eventos também, se for o caso? Sim, trabalho com cobertura de evento, cobertura de palestra, curso, festa, enfim, tudo, né? Mas tenho meus nichos preferidos também, aqueles que eu mais gosto de fazer, que mais me identifico, porque para mim, sinceramente, não adianta muito eu ter vários tipos de nichos, sabe? Eu preciso muito me identificar com aquilo para poder ter essa sinergia e dar certo, entende? É muito da linha editorial do cliente e muito do que eu posso trazer para agregar para esse cliente também. Gostei. E como surgiu essa ideia de fazer esse jornalismo independente? Então, na verdade, foi uma necessidade, né? Quando eu voltei para a área de fato, eu recebi uma oportunidade e não foi de cara, né? Primeiro eu tive que ir por degrau, né? Eu comecei, fiz uma entrevista, vou contar rapidamente aqui. Eu fiz uma entrevista, eu precisava voltar para a área, para o CLT, estava muito tempo afastada. Antes disso, eu trabalhava com confeitaria, e aí decidi que ia procurar emprego porque precisava voltar, e aí encontrei, né, uma oportunidade para trabalhar no restaurante. E até então nunca tinha tido relação com cozinha quente, né? Eu trabalhava com confeitaria, cozinha quente é outra coisa. Mas me confiaram o cargo de cozinheira. E aí aquilo me assustou um pouco, mas eu encarei. Mas eu sempre tive em mente que o meu foco principal era voltar para a área, sabe? Como eu estava muito tempo afastada, eu fiquei um pouco insegura. Por isso que eu queria ir aos poucos, ter um trabalho para poder desse trabalho fazer cursos, para ir voltando para minha área. E aí nesse trabalho como cozinheira, eu comecei a gravar vídeos dos pratos que a gente fazia. Então os sanduíches, as coisas que a gente fazia, eu comecei a gravar, comecei a editar, até que o chefe, né, viu, gostou, colocou na TV do shopping lá e
enfim, dali eu já consegui atravessar a parede da cozinha, né? Para um pouquinho mais na frente, ali no balcão, digamos assim. Aquilo ali para mim foi uma alegria imensa, eu fiquei muito feliz com aquilo. E daí eu passei só 6 meses lá, já fui promovida para outra área, para outra empresa dele também, que era com gelato. E aí eu comecei a produzir gelato. Lá eu poderia ficar um pouco mais descansada, porque a escala era um pouco menor. E aí eu comecei a produzir gelato, mas eu não parei de fazer aquilo que eu estava disposta a fazer. Então eu comecei a fazer conteúdo dos gelatos, comecei a desenvolver campanha. E aí o meu chefe disse: não, peraí, calma, ela é boa. Ela faz o negócio direitinho. E aí foi quando eu desenvolvi a campanha de Dia dos Pais e foi a virada de chave, sabe? Dali eu tive a oportunidade para entrar numa empresa de publicidade dele também. E foi ali que eu consegui, digamos assim, reunir todas aquelas experiências, sabe? E poder confiar mais no meu trabalho, poder confiar mais no meu potencial, sabe? Porque muitas vezes acontece isso, né? A gente precisa muito ser provado até que a gente entenda que a gente realmente consegue fazer as coisas. Então foi uma grande escola para mim esse trabalho, porque eu comecei como social media, mas aí depois eu fui para as produções, ia atrás dos clientes, orientava, direcionava, cuidava de roteiro, fazia decupagem. Até então, a empresa nem sabia o que era decupagem, porque, como eu te disse, como a formação é um pouco antiga, a gente fazia muitas coisas que hoje até o pessoal já nem desconhece, mas precisa fazer também. E aí, depois que eu saí de lá, eu disse, daí para frente, sabe? Eu saí de lá já com essa coragem para colocar esse sonho em continuidade. Já não era nem sonho mais, né? Já era realização. E aí eu fui começando a trabalhar a questão de imagem, começando a trabalhar a questão de contato mesmo com o cliente, network, curso. E tô até agora, assim, graças a Deus, trabalhando com o que eu amo. E trabalhando para você mesma, né? Independente, fazendo seu horário. Isso, exatamente. Que também vou deixar bem claro, não quer dizer que seja fácil, tá? Porque o pessoal tem muito isso, de achar que não é CLT, é super de boa, super fácil. Caramba, ontem eu fui dormir, hoje, né? Eram 2 horas da manhã para acordar de 6 horas da manhã. Então, assim, tem muito isso, sabe? Mas eu acredito que tudo tá pautado na vontade que a gente tem de entregar o nosso melhor. E assim, pode parecer conversa, clichê. Mas assim, eu acho que tá estampado na minha cara a minha satisfação pelo meu trabalho, sabe? Eu sou muito grata pelo meu trabalho. Muito grata pelo que eu escolhi, tenho muita certeza e convicção do que eu quero. Então, mesmo com tantas coisas, né, que acontecem, imprevistos. A gente ia gravar, choveu. Ia fazer uma coisa, não deu, cancelou. Mas assim, a gente sempre pode se reinventar e tal. Sempre choveu, vamos então fazer outra coisa. Vamos escrever roteiro, sabe? Então dá para se adaptar. É tipo plano A e plano Isso. B. Se não der certo isso, a gente vai para o outro lado. Exatamente. Eu sempre trabalho até com plano C, sabe? Porque Maravilha, é muito bom. E realmente, quem trabalha no seu próprio negócio, trabalha todos os dias, a qualquer hora. Não tem hora para isso. largar. Trabalha muito mais, eu concordo com você. Aí daí você também trabalha como bailarina, como escritora, como poetisa, como compositora e atriz. Como é que você consegue administrar tudo isso? E a sua empresa também. Então, assim, a dança para mim é como se fosse o meu ar, sabe? Eu não posso ficar sem dançar. Então, independente do meu trabalho, eu preciso estar relacionada à dança em algum momento da minha vida, entende? Não é uma área na qual eu realmente lucre, não é. Hoje eu tenho um aluno particular que eu dou aula para ele, mas eu também não tenho nem uma disponibilidade muito grande de tempo para ter outros. E aí o que acontece? A dança para mim é muito mais uma questão de me ajudar como pessoa, sabe? De poder
me proporcionar essa liberdade. A dança, ela tá no meu corpo desde que eu entendo por gente, sabe? Desde que eu descobri que eu era um ser livre. Isso faz muito tempo, eu era criança, sabe? Então, ela me dá possibilidades diversas. Na dança, eu sou feliz. Se eu tô triste, eu fico alegre. Então, hoje a gente faz um trabalho, né, junto com o meu parceiro de dança, de apresentações. Então, a gente prepara números para realizar apresentações em teatros. Isso é bem legal, porque estimula o pessoal também poxa, que legal, sabe? O pessoal se sente tocado com aquilo. E eu falo isso com a propriedade de quem já escutou muito isso, sabe? Poxa, Laure, que coisa linda. Eu fiquei até com vontade de fazer aula. Eu vou me matricular, sabe? Então, pra gente, artista, principalmente na área de dança, é muito gratificante poder ouvir esse tipo de depoimento, sabe? O aplauso pra gente é o nosso maior cachê, eu diria. Com certeza. E quando a dança entrou na sua vida? Na época você tinha quantos Eu danço anos? desde que eu me conheço por gente, assim, sabe? Desde que eu não tinha coordenação para dançar. E isso basicamente era quando, sabe quando você sobe assim nos pezinhos de um adulto para acompanhar o ritmo dele? Então, Sim. era eu e o meu pai, né? Ele me pegava assim, me colocava e ele ficava dançando comigo, samba. E aí eu ficava acompanhando os passos dele. Então, a música sempre teve muito presente, assim, sabe, na minha casa. O samba sempre teve muito presente. E eu tenho uma ligação bem grande, bem forte com isso também. Essas referências que o meu pai traz para mim. As referências da minha mãe também, que já é um lado mais sertanejo, um pouco de MPB, essas coisas. Então, a dança tá na minha vida desde que eu me entendo por gente. Maravilhoso. E aí vai uma Então, mistura de tudo, né? não, tem essas outras áreas também, né? Eu escrevo desde muito, assim, desde adolescente, sabe? Eu escrevo poesia. Então, ali na escola mesmo e tal, as meninas ficavam, sei lá, brincando alguma coisa, eu estava escrevendo alguma coisa. Oh, enfim, se eu tivesse aqui do lado para te mostrar, era um sofrimento de alguém que não sofria, sabe? Tão grande que era incrível. Então, assim, eu tenho uma caixa na qual eu tenho várias poesias, assim, do tempo que eu era adolescente e de vez em quando eu abro, leio e digo, caramba, que coisa, que tanta intensidade é essa que já tinha ali, né? Então, hoje, eu continuo ainda escrevendo, né? Porque sempre vem os sentimentos, as inspirações. A arte em si, ela tá muito... Eu tô muito em volta disso, sabe? E que bom, porque a arte é a minha inspiração, entende? Para tudo, para dança, para minha criação no meu trabalho de produção, porque a gente precisa de fatos. A gente traz um texto verídico, uma coisa que vai passar autoridade, sim. Mas as formas que a gente vai trazer isso, sabe? Às vezes uma perspectiva de câmera fala muito mais sobre do que uma palavra em si. Então a poesia, o poema tá muito junto de mim. Pronto, hoje mesmo eu tava, mas assim, não é uma coisa que é direto, sabe? É quando vem também. Às vezes vem de madrugada, aí eu paro tudo, pego meu caderno, começo a escrever, começo a escrever. Pronto, às vezes é no banheiro ali, vem uma estrofe, e aí eu já vou desenvolver, já gravo para não perder o ritmo, porque geralmente quando eu componho alguma coisa, já vem com a melodia também, e aí eu já escrevo para não esquecer. Então, é por aí. Você tem em média quantos poemas já que você já fez? Tem ideia? Caramba, assim, de poesia, eu acredito que uns 30, assim, uns 30 mais ou menos. É. Você já pensou em publicar esses poemas? Já pensei, mas é uma coisa mais pra frente, sabe? Eu tenho alguns projetos de livro mesmo. Eu tenho um escrito, um livro infantil. Um livro escrito? Eu tenho um escrito, né? Ainda não está publicado nem nada, é só escrito mesmo, que é um livro infantil, a história do bicho peixe, que assim é uma coisa bem legal para mim, porque foi basicamente muito inspirado no meu filho. Na época ele não falava,
quase nada. Ele já tinha, tipo, quase 4 anos de idade, sabe? A gente fez um tratamento com ele, inclusive, fonoaudiólogo e tal, não sei o quê. E aí foi uma das primeiras palavras que ele voltou a falar, né? Peixe. E aí, baseado nisso, eu desenvolvi essa história. E é bem legal. Se Deus quiser, a gente tá aí daqui a pouco com a história do bicho peixe aí, para todo mundo. Mas você tem uma previsão de quando você publica Não, esse não livro? tenho previsão, até porque eu tenho outros planejamentos antes disso, entende? E assim, acredito também que tudo tem o seu tempo de ser. Agora eu preciso ainda focar mais em outros aspectos do audiovisual, que é o que eu tenho feito. Sabe, algumas especializações, alguns cursos. E mais para frente, provavelmente isso vai se concretizar. Amadurecendo a ideia, né? Você também compõe músicas. Isso. Foi como eu tinha te falado, né? Geralmente vem assim as estrofezinhas já com o som, sabe? Com a melodia e tal. E aí eu já aproveito, já gravo, já escrevo. E inclusive ano passado, em junho, veio uma composição muito forte, muito linda, assim, sabe? De cunho religioso e tal. E enfim, bem forte mesmo, sabe? A música completa. E sabe quando você pensa que você já escutou aquilo em algum lugar? Eu fiquei, meu Deus do céu, será que essa música já existe? É coisa da minha cabeça. Aí eu peguei e fui fazer uma pesquisa, né? Eu disse, fulaninho, tu já escutasse essa música? Não. Tá, tu já escutasse essa música? Não. Eu falei, meu Deus do céu, realmente, então, essa música não existe. Mas era, pra mim, era uma coisa que, sabe, estava tão forte que essa música parecia que já existia, assim, há muito tempo. Hoje a gente tá no processo de escolher a pessoa para cantar e tal, essas coisas. Mas já tá encaminhadazinha. Mas você pensa em Não, cantar também? pelo amor de Deus. Não, não tem condições. Essa parte não dá. Até porque a dança, ela me ajuda tanto na minha profissão, sabe? Posicionamento de personagem, sabe? O comportamento dele, como ele vai se relacionar quando tem um outro personagem com ele, quando é um plano conjunto, tudo isso, entende? Então, uma coisa me ajuda na outra. Inclusive, recentemente, né, trazendo essa questão de como a dança me ajuda no meu trabalho, recentemente eu participei da Paixão de Cristo de Casa Amarela, atuando. Foi a minha primeira experiência, assim, mais forte. Não sei se é a palavra mais forte, mas digamos assim, com maior tempo, né? E aí, como a dança me ajudou, sabe? Como a dança me ajudou. E eu falo na questão de posicionamento mesmo, de chegar, de expressão corporal, de braço, posicionamento de rosto, sorriso, sabe? Todas essas marcações. Como a dança ajuda? Não é só o corpo se movimentando para dançar uma música. É como esse corpo se comporta em relação a tudo que está em volta, sabe? Então, a dança, ela realmente ela tem um poder muito forte, para além do que a gente vê. A Paixão de Cristo de Casa Amarela que você participou, você interpretou e também dançou, né, no espetáculo. Mas como você recebeu esse convite para participar do espetáculo? Então, a Paixão de Cristo de Casa Amarela, assim, tem um lugar bem especial no meu coração. Ano passado, eu coloquei na cabeça que, assim, as coisas acontecem assim, né, comigo. Eu coloquei na cabeça que eu queria participar de uma Paixão de Cristo. E aí eu comecei a procurar e achei a Paixão de Cristo de Casa Amarela. Entrei em contato com o pessoal pelo Instagram, eles responderam assim rapidinho, me disseram, não, pode vir, tal dia. Eu nem acreditei, né? Eu fiz, caramba, vou. Cheguei lá, bem assim, bem quietinha, bem tímida, olhando só, observando as coisas. E aí fiz o que o diretor pediu lá e tal, era uma figuração, fiz e tal. E depois expressei para ele o meu desejo em participar do Bacanal de Herodes, porque eu venho de dança e eu tenho uma base de dança do ventre também.
Então, seria um território mais confortável para mim. E assim ele me fez, né? Me deu a oportunidade, né? De participar ali como uma convidada. Então, quando ele me deu aquela oportunidade, eu disse: não, então agora eu tenho que fazer valer muito, né? Essa chance. E aí eu fui com todo o amor, com toda a vontade, com toda a garra e fiz lá como convidada. E assim, o pessoal ficou, né? Meu Deus, essa menina veio de onde? Essa menina é da onde? Porque o pessoal que faz a Paixão de Cristo Casa Amarela, geralmente, a maioria mora ali naquela área e se conhece. Ou, como a Paixão tem muitos anos, às vezes não moram próximo, mas já se conhecem. E eu, enfim, tava ali, né? Eu sou de Jaboatão de Guararapes, né? Onde a pátria nasceu. E aí eu fui, fiz, todo mundo amou, e esse ano veio esse convite. Na verdade, no dia 31 de dezembro, eu recebi a notícia que eu ia ser Odíades. E eu fiquei muito E feliz. Eu aí? fiquei muito feliz de verdade, assim, sabe? Porque, como eu te disse, foi o meu primeiro papel e era uma responsabilidade muito grande, porque até então Herodíades não tinha voz na peça. E esse ano ela ia ter essa voz, ela ia dialogar com Herodes, ela ia contracenar de fato. Então eu tive o maior cuidado, sabe, em pesquisar bem em relação ao comportamento dela, ao jeito dela, as vestimentas, assim, sabe, como trazer essa mulher, como trazer essa mulher ardilosa para o palco. E foi bem legal, porque o que eu mais ouvi das pessoas foi: caramba, como é que pode ser tão doce e ser tão maléfica ao mesmo tempo, sabe? Essa doçura, essa coisa vinha muito dos movimentos, que é o que eu te falo em relação à dança. Então, o movimento de braço, quando ela posiciona o braço para ficar, sabe? Ela traz essa elegância, mas ela é ruim no, no interior dela. Então, foi bem legal. Eu fiquei bem feliz e muito grata também. Pretende participar mais vezes da Paixão de Cristo? Pretendo participar. Não sei ano que vem qual vai ser, né, o núcleo exatamente, porque uma coisa legal também é a gente poder se desafiar, né? Então, assumir outros Com papéis, fazer outras certeza. coisas. A minha característica, ela me traz muito para esse tipo de personagem, muito por conta da dança também, né? Por exemplo, quando a gente foi fazer a apresentação para os moradores de rua, né? A gente fez ali, a gente treinou com as meninas e tal, e fizemos um movimento, fizemos uma coreografia e levamos para lá. Então, é muito, assim, facilita muito a minha parte no Bacanal, mas eu tô super aberta para outros personagens, sabe? Eu acho que a gente tem que arriscar mesmo, se jogar mesmo e viver as experiências que a vida tem para trazer. Como você pode fazer o bacanal de novo, participar, né, dessa cena e inovar com outra música, com outro tipo de E, dança, não sei, outro exatamente. personagem, né? Sempre é bom reinventar. Mas então a dança realmente é a sua segunda paixão. Depois do jornalismo é a dança. Mas por que você colocou na sua cabeça que você tinha que participar de uma Paixão de Cristo? Então, caramba, eu acho que eu tava vendo muito aqueles movimentos de Paixão de Cristo e tal. Até porque quando eu entrei na de Casa Amarela já era, acho que já era fevereiro de 2024. Já tava, o pessoal já tava ensaiando há um tempo, né? Então eu acho que eu tava vendo aquelas movimentações e tal e quis me arriscar. Até porque não é perto da minha casa, né? Não é perto. Tem essa questão de deslocamento, nos ensaios mesmo tem essa questão. Nos dias de espetáculo, são 3 dias de espetáculo, mas antes disso a gente está ensaiando, então é quase uma semana indo e voltando para Casa Amarela. Mas a gente volta na questão do foco e na questão do amor pela arte. Quando a gente está entregue a algo, poucos os obstáculos importam. Então, foi isso que me moveu para participar da Paixão de Cristo e Casa Amarela e é isso que me faz sempre querer entregar o melhor.
Maravilha. Mas existem muitas paixões de Cristo. Por que você escolheu justamente a de Então, Casa Amarela? eu tentei, mandei logo o convite primeiro para Paixão de Cristo do Recife, mas não tive resposta. E aí a segunda Paixão de Cristo foi a de Casa Amarela, pelo nome que tem, sabe? A Paixão de Cristo de Casa Amarela, ela tem muita visibilidade. Então, a primeira que eu pensei foi a do Recife, e aí logo em seguida eu já pensei na de Casa Amarela, até porque em Jaboatão também tem. Mas eu já pensei logo na de Casa Amarela pela visibilidade, porque além de tudo, logicamente, a gente trabalha com imagem e a gente sabe o que é uma janela, é uma vitrine. Muitas pessoas vão ver, muitas pessoas assistem a gente, e isso acaba trazendo para a gente também reconhecimento, outros convites, network. Então, é bem importante. Com certeza. Não é à toa que a Paixão de Cristo de Casa Amarela está na sua 23ª apresentação, Exatamente. não é? O pessoal ali é muito aguerrido, faz tudo com muito amor. E é por isso que esse ano, principalmente, assim, a gente fez um espetáculo belíssimo. E como é que ficou o seu coração, a emoção, quando você estreou pela primeira vez na Paixão de Cristo? Então, ano passado, quando eu estava como convidada, para mim foi tranquilo, sabe? Porque eu estava fazendo algo que para mim é bem natural, que é dançar. Então eu já entrei fazendo tudo que eu queria fazer, sabe? Foi bem tranquilo. Esse ano, como eu atuei, eu pensei que eu ia ficar assim muito apavorada, sabe? E assim, na verdade, eu fiquei um pouquinho, não vou mentir. Eu fiquei um pouquinho nervosa, confesso. Mas comigo funciona assim. Eu fico nervosa sempre antes. Quando eu entro no palco, quando eu entro assim em cena, eu esqueço, sabe? Eu esqueço o nervosismo. É como se realmente fosse uma outra Laure. E aí eu fosse desenvolver aquele papel e eu realmente me entrego a coisa mesmo, sabe? É assim. Maravilha. É a adrenalina, né, que nos E, move, que nos faz vontade, que nos faz sentir vontade de voltar e tem que ter, novamente. né? Porque se a gente não tiver esse friozinho na barriga, é porque alguma coisa tá errada ali. Isso, não tem graça. Qual foi o ritmo que você dançou na Paixão de Então, Cristo? lá a gente trabalha muito com dança do ventre, né? A gente trabalha muito com essa música mais árabe e tal. Então, foi isso. Você não pensa em sugerir para a direção um outro ritmo, uma música mais contemporânea, modernizar mais essa parte, Então, essa cena? eu como atriz e como dançarina, né, e participante da Paixão de Cristo, eu respeito muito todas as direções e todas as ideias que os meus diretores têm, sabe, para propor, porque eu sei que é o melhor, eles fazem o melhor pra gente. E eu acredito, sinceramente, que uma das coisas que mantém o nome da Paixão de Cristo de Casa Amarela é a questão da tradição. Então, eu acredito que a gente modificar algumas coisas para coisas muito atuais, talvez descaracterize um pouco e seja uma linha muito tênue, entende? Então, eu prefiro realmente deixar essa parte da direção com os diretores e estou ali para fazer o que eles acharem melhor para mim, para todo mundo. Maravilha. Mas no seu dia a dia, você dança todos os ritmos de dança. Eu estou acompanhando sua rede social e você dançando frevo, samba, tudo, maracatu e tudo um pouco. Então, eu costumo dizer, inclusive foi uma coisa que me disseram, na verdade, né? Porque eu disse, meu Deus do céu, por que eu sou assim? Aí eu escutei assim, Laure, a dança ela tá no seu corpo. Então, o que você se propor a dançar, você vai ter facilidade, sabe? E eu respeito muito todas as danças, muito, cada dificuldade de cada uma, sabe? Do balé clássico ao contemporâneo, ao popular, respeito demais. E eu circulo ali por uma área da dança que é a dança de salão, né? Mais fortemente. Dança esportiva, que é a minha base, dance esporte, uma dança voltada para competição, uma dança internacional, mas
também dança de salão, que é bolero, samba, essas danças populares, frevo, maracatu. Eu piso devagar, entende? É algo que tá ali no meu sangue, que se tocar eu danço e tal. Mas, de fato, a minha especialidade mesmo é dança esportiva. E aí agora, né, no carnaval, a gente conseguiu trabalhar bastante aí o samba. Foi bem legal para mim. Eu nunca tinha saído assim, sabe, em cortejo com bateria. Nunca. E nem imaginava que fosse chegar essa oportunidade assim tão cedo. Nunca tinha desfilado com escola de samba. E esse ano aconteceu tudo isso. E foi incrível para mim, sabe? Eu que sou muito apegada ao samba por conta dessa tradição que o meu pai trouxe para mim. Foi um presente, sabe? Então, realmente eu circulo aí por muitas danças, mas a minha especialidade é dança esportiva. Eu vi você dançando vários ritmos e gostei de tudo. Não tem um Obrigada. ritmo específico, não tem um ritmo específico que eu diga, não, eu gostei mais você dançando samba, mais você dançando dança de salão. Não, eu gostei de tudo. Muito bom mesmo. Aí você participou do concurso de agremiações do Recife, a primeira escola de samba dos Guararapes e também saiu frevando por aí. Esse ano foi um divisor de águas na sua Esse ano vida. foi um ano muito. Caramba, esse ano, né? A gente tá aí de abril, caramba, que aconteça muito mais coisa, assim, né? Pra deixar a gente vivo, realmente. Mas foi muito forte, realmente, essa participação, essa vivência do carnaval de Recife, de Olinda. Foi bem forte mesmo. Tive várias oportunidades aí de desfile com agremiação, muito legal. Conheci muita gente bacana, muita gente que rala muito, que vive da dança realmente. Que não é fácil, a gente sabe, os incentivos são poucos, mas que tá ali firme e forte, fazendo melhor, fazendo por amor, fazendo o possível e além. Mas participar também desse desfile, né, da primeira escola de samba de Jaboatão dos Guararapes e a única atualmente, que é a Rebeldes do samba, foi bem especial, sabe? Bem especial mesmo, eu fiquei bem contente e me é engraçado, porque eu tava ali para dançar, mas é inevitável. Eu acabo conversando com alguém, tentando, sabe, esmiuçar alguma coisa, entrevistando, fazendo alguma coisinha. E aí eu já pensei em algumas oportunidades para o pessoal do samba também, daqui. Oportunidades audiovisuais também, entende? Porque eu acredito que a gente precisa dar voz a essas pessoas. Porque são pessoas que, assim, estão ali na luta, sabe? Na luta para colocar uma escola na rua. E muitas vezes, assim, colocam sem nem ter como. Por que a gente não pode fazer, dar voz a essas pessoas? Eu acho que é o nosso papel como comunicadora, sabe? Colocar esse pessoal para frente e a nossa cultura também. Com certeza. A comunicação está na sua veia, não tem para onde correr. De um jeito ou de outro. Você pode fazer documentários, fazer um documentário da história do maracatu que você participa, ou de outros, da escola de samba que você participa. O jornalismo tem espaço em toda Isso, a área. exatamente. Eu tenho um documentário já de dança esportiva, inclusive. Bem legal, bem à frente ao seu Olha aí. tempo. Na época a gente não tinha nem assim, nossa, não tinha nem possibilidade de estar usando drone, essas coisas. Há muito tempo mesmo esse documentário, muito bonito, por sinal. Mas sim, penso sim em fazer algumas coisas. É porque eu ainda tem muitas coisas que eu ainda não posso contar, né? Em relação a audiovisual. Mas eu tenho sim alguns projetos em relação a documentário, que é uma área que eu gosto demais, demais, assim, nossa. Voltadas para arte, voltadas para Pernambuco. Eu acho que realmente a gente tem que colocar para frente no nosso estado, colocar esse povo aí, dar voz a esse pessoal. Tem muita gente bacana, muita gente massa. Verdade. E quais são os projetos para o futuro que você pode contar? Então, eu vou participar agora já estou, né, na verdade, tendo aulas, né, de um curso da poesia ao vídeo.
É um curso muito interessante. Eu participei da seletiva, fui selecionada. Ele está sendo ministrado por uma produtora. E aí a gente vai fazer esse vídeo realmente, né? A gente está tendo as aulas para entender como é que se dá o processo. E aí a gente vai realmente gravar tudo, fazer um vídeo poesia mesmo. Isso vai ser lá para o meio de maio, lá em Triunfo, no Sertão. Então, é um projeto bem interessante, bem legal, porque o universo da videopoesia é bem diferente, sabe? Do audiovisual, no sentido de inúmeras possibilidades, sabe? E como tudo faz diferença. Uma sonoplastia quer dizer muito. E às vezes, quando colocada de forma errada, estraga o projeto, entende? Então, tenho aprendido bastante com esse curso. Como eu sou muito dessa questão da arte mesmo, então aflora muito os meus outros sentidos e, sinceramente, agrega no meu audiovisual, sabe? Agrega bastante, porque eu gosto muito de entregar um trabalho para o meu cliente que ele tenha, além de uma autoridade, que ele possa alcançar as pessoas através de um sentimento, entende? Porque nós somos movidos a sensações, ações, sentimentos. Então, eu não tenho como te tocar se sendo fria com você. Nunca eu vou conseguir, entende? Então, quando a gente está mais próximo, quando a gente está nesse calor humano, as coisas elas tendem a funcionar de forma mais correta e assertiva. Você se descobriu atriz? Porque A Paixão de Cristo não é o primeiro espetáculo que você participa, né? Já participou de outros e dançando também, atuando e dançando. Quando você descobriu a atriz em Então, você? esse lance de atuar foi uma coisa mais sugerida do que partido de mim mesmo, sabe? Eu recebi um convite muito especial em 2023 para interpretar Clara Nunes no espetáculo Mosaico Clara Nunes. E eu sou apaixonada por Clara Nunes. Eu lembro como hoje, a primeira vez que eu escutei uma música de Clara, eu tinha 7 anos de idade e não sabia quem era Clara Nunes. Eu estava na praia e estava passando uma carrocinha assim de som e eu escutei aquela música e eu nunca mais esqueci. Mas nunca mais eu tinha escutado aquela música. E aí passaram alguns anos e aí eu estava em casa e tal, meu pai colocou e eu é ela, sabe? Então me reconectei assim com Clara. E era um sonho muito grande dançar no Teatro Santa Isabel, que era um teatro que eu ainda não tinha alcançado. Por tudo, né? Eu amo arquitetura, eu amo história e tal, a dança. E dançar ali para mim seria, assim, realmente uma consagração pessoal, sabe? Uma realização. E aí veio esse convite e eu fiquei, caramba, como assim? Do útil ao agradável desse jeito, aí eu não mereço. Mas foi bem especial, estudei também bastante, Clara e tal. Já tinha lido a biografia dela. E fui, encarei, sabe? Foi bem emocionante, assim. Muito emocionante. Porque, de uma certa forma, eu acredito que tenha uma facilidade muito grande de eu me descaracterizar de Laure em si para um personagem, sabe? Eu acredito muito isso, na minha versatilidade. E é uma coisa que eu escuto, sabe, as outras pessoas falando e tal. Aí o pessoal coloca a culpa no meu signo, porque é gêmeos. Aí diz que, gêmeos. Sempre tem aquelas brincadeirinhas, sabe, assim? Sabe como é, né, de gêmeos? Mas essa versatilidade ajuda muito, sabe? A me despir de mim mesma para poder encarar um desafio. Então, foi um convite que eu recebi. Agora, na Paixão de Cristo, como Herodíades, também foi um convite que eu recebi. E tô aí caminhando devagarzinho, né? Tô caminhando devagarzinho nesse chão, pisando com bem cuidado. Está se descobrindo Tô ainda me como descobrindo atriz. ainda, tô me descobrindo. O pessoal diz aí que eu levo jeito, né? Mas vamos ver se desenrola mesmo esse carretel. Mas você gostou de interpretar? Está gostando? Gostei demais. Nossa, gostei demais, demais. Porque essa questão de ser várias,
sempre me chamou muita atenção, entende? Então, eu já mudei muito. E eu falo assim, de cara, sabe? De cabelo, de coisa. Então, às vezes eu olho uma foto, sei lá, de 2 anos atrás e eu, nossa, sabe? É outra coisa, é outra vibe. Então, essa questão de ser múltipla tá muito envolvida dentro de mim, dentro da minha personalidade. Eu faço muitas coisas, assim, não ao mesmo tempo, mas, assim, muitas coisas, sabe? Eu me disponho enfim, dançar, a ir lá, gravar um texto, enfim, várias coisas. Então, de certa forma, atuar traz muito isso. Você se despir de uma coisa para encarar outra coisa. Isso é muito legal, porque é o desafio. E desafio para mim é sempre bom. Quanto mais, melhor. E, de certa forma, é um complemento, né? Isso. Atuar e dançar é É um um complemento. complemento. É um Então, complemento. Agora, nesse momento da minha vida, a você já dança compõe. ajuda mais na minha atuação do que vice-versa, né? A dança, ela tá muito mais, assim, ajudando até pelo tempo que eu tenho de dança também, né? Contribui muito mais. Esse ano você completa 33 anos de vida e 15 anos de carreira artística. Como você se define agora, depois desses 15 anos, dessa longa trajetória? Porque 15 anos não são 15 dias. Exatamente. Então, é uma felicidade muito grande poder ver aonde estou agora, sabe? Porque me lembro muito bem de quando eu pedia para as coisas estarem do jeito que estão, sabe? Então, assim, eu sou muito grata. Eu sou muito grata de verdade, de verdade. Porque, embora eu não trabalhe exatamente com a dança, o meu trabalho me possibilita viver essa arte. E, nossa, como eu seria triste se eu não pudesse, sabe? Como eu seria triste se eu não tivesse possibilidade de estar hoje pisando num teatro, apresentando um número, dando uma aula. Eu vou dar aula, parece mais que é. Nossa, o meu aluno diz assim: Lauri, tá bom, já passou o tempo, tu gosta mesmo, né? Eu disse: poxa, só mais uma, sabe? Então, hoje eu me definiria. Eu não gosto nem de falar assim, definir, porque, meu Deus do céu, para mim definir é complicado, viu? Pensa num negócio complicado. Mas hoje eu traria essa palavra assim de gratidão por tudo que a Lauri lá de trás teve que trilhar, que não foram passos fáceis. Tem muita coisa, sabe, que a gente precisa superar. Na época mesmo que eu trabalhava com confeitaria, caramba, eu tinha que vender bolo de dia para poder ter passagem para ir para o treino à noite. Entende? Então, ver tudo isso me traz uma nostalgia, mas me traz muita felicidade de poder fazer o que eu gosto de fato hoje. E o apoio da família? Então, meu pai sempre achou a coisa mais linda do mundo, né? Eu dançando. Sempre, sempre, sempre. A minha mãe, ela sempre teve um cuidado de mãe, eu acredito. Mas de pé no chão mesmo, entende? Eu sou mãe, eu sei o que ela sente hoje, né? Essa questão de tá, dança, dança, mas estude, sabe? E eu sou grata aos dois, porque realmente a gente sabe que o estudo é o que faz a nossa, assim, é o que faz a diferença pra gente na vida, né? E claro, que eu poderia ter optado por escolher, vou me formar em dança e tal, não sei o quê. Mas eu sempre quis comunicar, sabe? Esse desejo de comunicar sempre esteve presente em mim. E não era só com o corpo, era da voz. Eu sempre quis dar voz, sabe? Às pessoas. E aí, por isso que eu decidi ir para minha área de jornalismo mesmo. Não me arrependo de forma alguma. Depois, ainda na faculdade, no fim dos períodos, me apaixonei por audiovisual. Foi o meu trabalho de conclusão de curso, foi um audiovisual. Hoje em dia, eu trabalho com audiovisual. Então, o apoio dos meus pais, eles sempre tiveram ali para amar e me apoiar, mas com responsabilidade, entende? Então, você quer ir pro treino de noite? Quer? Tá, então você vai ter que dar um jeito para ir,
sabe? E aí eu dava um jeito. Eu vendia minhas coisas de manhã, vendia minhas coisas de tarde, fazia minhas coisas, vendia meus bolos, meus doces, e à noite eu ia pro treino. E no seu filho, você percebe nele uma veia artística? Então, já tentei diversas vezes aqui ensaiar com o Joaquim alguma coisa de dança e não sei o que, mas parece que ele não gosta muito. Não gosta muito. O Joaquim é bem tímido, assim. Ele é bem na dele, bem tranquilinho, bem calminho, assim. Ele parece mais com o pai dele, digamos assim, né? De jeito. Que é uma pessoa maravilhosa também. Joaquim é uma pessoa maravilhosa também. Mas ele tem as suas preferências, ele gosta muito de história, é uma coisa que eu gosto também. E eu sempre, desde, meu Deus do céu, desde a barriga, eu leio muito para Joaquim, né? Desde quando ele estava ali na minha barriga e tal. Hoje eu estimulo muito a leitura para ele, então eu sempre estou oferecendo ali, na verdade, pelo menos dois livros por mês para ele ler, mas aí eu também quero o resumo, né? Porque eu quero saber se ele entendeu mesmo e quero saber se ele consegue me passar aquela história de forma compreensiva. Mas sempre levo ele para museu, exposição, concerto e tal. Assim, é o meu parceiro realmente de programas históricos. Mas você é a única artista da família? Então, sou. Eu tô aqui olhando assim, porque eu tô tentando lembrar, porque a família é grande, sabe? Aí eu tô tentando lembrar. Mas sim, sou a única artista da família. As minhas irmãs, elas super me apoiam, assim, sabe? Eu tenho uma irmã que, inclusive, nunca tinha assistido o espetáculo da Paixão de Cristo. Nunca. E aí eu disse, caramba, eu tive que ser a Herodíades pra tu poder ir na Paixão de Cristo e assistir, eu não acredito. Aí ela foi, eu amei, é tudo muito lindo, não sei o que, parabéns. Enfim, elas me apoiam demais, sabe? Elas conseguem enxergar que tem muita potência, sabe? Muita potência em sonhar e principalmente em realizar. Elas viram e mexem sempre me falam isso. E é muito importante, sabe, Coana? É muito importante a gente escutar esse tipo de coisa. Porque a gente, como eu te falei, que trabalha com arte em si, caramba, é tão difícil às vezes a valorização, sabe? A gente tá ali falando, Verdade. pedindo pro pessoal curtir alguma coisa e tal, e às vezes o pessoal não chega, não se conecta e enfim, eu acredito que isso aconteça em vários aspectos, não só a dança, né? Mas Com certeza. poxa, como seria bom se o pessoal conseguisse enxergar o valor que tem o artista, né? Todo o sacrifício que ele passa para estar ali no palco, levando o melhor para as pessoas. Seria muito bom. Verdade. Laure, eu adorei conversar com você aqui no programa Perfil da revista Atualíssima. Qual a mensagem que você deixa para quem está nos assistindo? A mensagem que eu deixo para quem está nos assistindo é a mensagem de um vídeo poema que inclusive eu fiz hoje, que é Pressa. Ele está lá disponível. Então quem quiser ver depois, Pressa. Por que pressa? Tá tudo tão corrido, tá tudo tão agitado. Por que mais pressa? Eu não tô entendendo isso. Porque às vezes a gente corre tanto pra nada. E quando eu falo pra nada, realmente é pra nada. Porque às vezes a gente passa horas do dia trabalhando, fazendo inúmeras coisas e tal, mas a gente não aproveita, sabe? Os momentos que a gente precisa aproveitar. E embora eu trabalhe bastante, eu não abro mão de aproveitar os momentos, sabe? Com o meu filho, com a minha família, com meu pai, com a dança. E eu acho que a gente precisa ter pressa de viver. Porque a vida passa muito, muito rápido. E, caramba, eu já vou fazer 33 anos, sabe? Parece que foi ontem que eu tinha só 15. Passa muito rápido. E se a gente deixar para viver depois, já passou. A vida já passou. É verdade, você tem razão. A vida é hoje, né?
É agora, né? Viva, é agora. Eu desejo muita luz no seu caminho e sucesso. E volte sempre que quiser aqui no programa Perfil. Tá Muito certo? obrigada. Quero ver você Muito brilhando aí. Na obrigada. dança, no teatro, no cinema, onde você desejar, no seu audiovisual, na sua empresa. Muita luz mesmo para você e sucesso. E até Tá breve. certo, até breve. Muito obrigada pelo convite. Beijo, tchau. Beijos.